Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso podcast da ADESG Juiz de Fora. Nós estamos situados aqui na rua Avenida Barão do Rio Branco, na sede do Círculo Militar, na nossa sede aqui na ADESG. E hoje vamos ter o prazer de receber aqui o doutor Adriano Vilar de Oliveira. Ele vai dar continuidade à palestra sobre drogas lícitas e ilícitas. Mas antes de tudo, eu gostaria muito que vocês não esquecessem de compartilhar, de dar o joinha e de comentar. E qualquer dúvida, coloquem nos comentários que passarei para o doutor Adriano e com certeza ele irá nos responder, irá responder a vocês com muito prazer. O doutor Adriano, ele é psicólogo e psicanalista formado pela Uniacademia. Vai falar, como eu já comentei, sobre drogas lícitas e ilícitas e suas consequências na família. Doutor Adriano, por favor, pode começar com essa pergunta: como a família deve proceder com essas pessoas para que haja um entendimento que elas precisam de um tratamento para esse tipo de problema? Ok? Um prazer estar aqui, né, na sede da DESG e participar desse podcast. Muito obrigado pelo Prazer é nosso, convite, prazer é Edna. nosso. E aí, para a gente conversar um pouco sobre essa temática, né, eu acredito que seja importante a gente retroceder um pouquinho e pensar em, de fato, qual é o papel dessa família, inclusive na prevenção, né? Porque muito mais importante do que simplesmente o tratamento, a gente precisa compreender que a prevenção ela é muito melhor. Então, se a gente pudesse começar um pouco nesse contexto, né, de qual que é o papel de fato dessa família, a gente precisa, antes de tudo, compreender que a família ele é o primeiro laço social que o jovem, que a criança tem, e dentro desse conceito de laço social, é essa família que vai, talvez, naquele início dessa infância, proporcionar um ambiente seguro ou até mesmo um ambiente que seja capaz de acolher esse jovem ao ponto dele não ter que recorrer às drogas lá na frente, lá naquele futuro, né? A gente hoje tem, se formos parar para analisar socialmente, né, a gente tem hoje muita presença de uma desestrutura familiar, onde cada vez mais as famílias estão sendo desestruturadas, estão sendo desestimuladas e que leva a uma fragilização, né, desse seio familiar e, consequentemente, o aumento da percepção de insegurança, não só pelas crianças dentro do próprio ambiente familiar, mas também dos jovens e dos próprios adultos, né? Então, falando desse papel familiar no desenvolvimento aí dessa criança, né, no desenvolvimento desse jovem, a gente também não pode deixar de dizer do impacto, né, que o tratamento que essa família dá a essa criança e a esse jovem lá no início da sua vida causa, né, nessa vida a longo prazo. Então, quando nós estamos falando de um acolhimento emocional e de uma estrutura emocional e familiar, nós estamos falando também desse cuidado, o quanto que a família é responsável e precisa estar atenta ao próprio ambiente e à própria produção ali familiar do afeto, do cuidado, da atenção, e até mesmo das, da ami- vigilância, das né? amizades com quem, né? Exato, Porque está em fase de formação, né? É uma perfeito. criança, um adolescente, ele está na fase de formação e quer participar de grupos. Então, é aí que a família acho que tem que Tem que participar. participar muito, né? Sim, e ativamente, É, né? Porque esse laço que é possível no início, né, lá na fase da infância ainda, que vai garantir na fase da adolescência, onde se tem o início dessa vinculação com outros grupos, e nem sempre esses outros grupos vão ser grupos saudáveis, que vai garantir que esse jovem tenha, inclusive, a liberdade de chegar para os pais, de chegar para os cuidadores e dizer, olha, estou pensando em sair com esse colega, com esse amigo, o que você acha, né? Se esse vínculo afetivo e emocional não é criado na infância, lá na adolescência ele não vai fazer. E aí ele vai recorrer a grupos que de repente não são muito saudáveis, né? E aí a gente estava falando
possibilidade até mesmo de uma vigilância, né, maior da família, e é extremamente importante, né? Existe hoje um discurso que eu acho que tem a sua validade, mas pode ser problemático, que é da autonomia do jovem. O jovem ele pode ser autônomo para fazer as próprias escolhas? Isso depende, né? Porque até mesmo na fase da adolescência, a gente, de acordo com a neurociência, se a gente for falar assim, né? Até os 25 anos, o jovem adulto ali, ele não tem o córtex pré-frontal, que é da decisão 100% formado. Né? Até os 25 Até anos. os 25 anos. Esse córtex ele vai se formar completamente, 100%, mais ou menos ali por volta dos 25 anos. Então, a noção de causa e consequência, ela é prejudicada. Né? Por que a gente vê muitos jovens se envolvendo, por exemplo, em disputas, em brigas, em eventos que colocam sua própria vida em risco? Nem sempre é por falta de amparo, às vezes é por falta dessa noção desse córtex também que não está muito bem formado. E aí a família ela precisa estar presente para ser o fator protetivo. Para evitar que esse impulso, né, ocorra. Para evitar, para ser um limitador de fato, né? Fato. Então essa autonomia, né, que se prega muito e até mesmo uma ideia de privacidade. Então o jovem hoje ele tem um discurso de ter que ter uma privacidade no celular, no seu quarto e etc. Ele até é válido, mas ele é válido a partir de um limite. A privacidade ela não pode se tornar uma negligência por parte dos pais e dos cuidadores. Dar privacidade e autonomia ao jovem não isenta os responsáveis daquilo que lhes compete, que é dizer o que é certo e o que é errado, que é trazer, por exemplo, o limite que é necessário. Exatamente, né? Dá limites, né? Esse Exato, jovem, né? Porque o não ele é importante, né? Extremamente E hoje importante. a gente tem uma fala muito positivista que também é prejudicial, como se o jovem não pudesse, a criança não pudesse receber um não. Só que o não ele é formativo, ele é normativo. O jovem e a criança que não recebeu o não dos pais lá atrás não vai aguentar receber o não do professor na sala de aula, não vai aguentar receber o não do patrão quando estiver no trabalho. E quais as consequências disso? Então, o não ele também é formativo. A partir do não, eu crio o meu senso de responsabilidade e de limite. Eu não posso tudo. E por isso hoje em dia a gente vê muitos jovens que não conseguem ficar no trabalho por muito tempo, justamente por não aceitar esse não, né? Isso tem muito comentado nas redes sociais a respeito disso. E também a vigilância dos pais, muito importante, igual o senhor comentou, porque há casos de alguns planos de saúde, programas, né, que existem no YouTube e em outros streams também, que podem levar a criança a fazer coisas que não deve, já que não tem essa observância da família mais rígida, né? Exato. Né? E aí, trazendo até um dado importante, né? Segundo o Ministério da Saúde, a criança ou o jovem que tem ali uma não vigilância, um não cuidado desses pais, então até mesmo uma negligência desses pais nesse cuidado, possuem em até 3 vezes mais a possibilidade de realizar o uso da droga antes dos 15 anos. A gente não está nem dizendo após os 15 anos, né? Porque os dados de pesquisas que a gente tem mais atuais vão dizer que a fase que se começa o uso, numa grande maioria, é após os 15 anos. Então, a gente tem uma piora desse quadro quando esses pais não têm uma vigilância, né? Se piora em 3 vezes o uso, a possibilidade do uso das drogas antes dos 15 anos. Então, contrapondo até mesmo aquilo que, entre aspas, aqui, é natural dentro da fase da juventude ali, né? Natural no sentido de acordo estatístico. De querer experimentar coisas novas, né? Coisas diferentes, que o amigo às vezes experimentou e falou que foi maravilhoso. Que é bom, né? E o que é a consequência? Né? A consequência aí vicia, né?
nessas drogas aí, fica complicado. Não só as drogas mais pesadas, até mesmo o álcool, né? Sim, que Nessas festas que eles vão para, né, se divertirem, acabam conseguindo que pessoas mais adultas comprem essa bebida alcoólica e repassem para eles. E isso é muito complicado. Eu acho que é até uma falta de consciência desse adulto que comprou essa bebida, né, para um jovem que ele sabe que não tem ainda idade para poder comprar o produto. sim, e até pensar, né, o quanto que hoje aproveitando esse espaço, né, o quanto que hoje o acesso desses jovens a esse tipo de droga, né, até mesmo as drogas lícitas, o cigarro, o álcool, ele é facilitado, né? Muitas das vezes hoje você vai em festas e você percebe que o jovem, que o menor de idade, ele está tendo uma autonomia, inclusive para comprar a sua própria bebida, né? Isso é muito grave porque na realidade a gente está possibilitando um jovem que ainda não tem, né, esse senso de responsabilidade 100% formado a experimentar substâncias que sequer o adulto tem, muitas das vezes, capacidade de ter um autocontrole. Para o jovem, isso é 100 vezes pior. Né? Então, pensar isso também. E aí, um outro dado interessante, voltando àquela questão da família, é que uma pesquisa de 2009 da USP, né, apresentou que 52% dos usuários de drogas apresentam como queixa principal a negligência e a falta de amparo familiar. Né? Então, muitas das vezes a droga ela vai suprir também uma falta de afeto. E aí a gente precisa pensar, né? Porque muitas das vezes a gente coloca o tema droga como um problema principal. Mas eu diria que, para além do uso, que já é um problema, existe um problema ainda muito maior, que é a desestruturação familiar que a gente vive hoje. Né? Então, isso aumenta em grandes números aí os usuários mesmo. Tem o pai solo, a mãe solo, né? Então, isso faz falta ter aquele equilíbrio, né? Na família para poder. E uma coisa que eu fico sempre curiosa é como esses jovens que não têm renda conseguem comprar drogas. Quem fornece esse dinheiro, essa possibilidade deles comprarem drogas? Porque elas não são dadas, elas não são de graça. Então, se a família não está ali perto, como que ele consegue isso? Exato, né? Então, assim, vamos pensar um pouco essa questão, né? Que eu acredito que seja até multifatorial, né? Eu acho que não seja apenas um contexto. Então, a gente pode pensar de algumas maneiras. Acho que a primeira forma da gente pensar isso é até mesmo nessa facilidade. Na minha experiência clínica, né? Em alguns momentos a gente recebe lá tanto usuários quanto familiares e o discurso ele é muito parecido. Muitas das vezes esse jovem ele vai lá na boca, né? Ele vai lá comprar a sua droga, né? Ilícita principalmente, e aí ele adquire ali uma dívida com aquele traficante, né? E muitas das vezes essa dívida ela é passada para a família. Então a família ela tem que arcar. Então tem esse primeiro caminho que muitas vezes é utilizado. Num segundo momento, a gente pode pensar também enquanto esse jovem vai requerer dessa família um recurso financeiro. Então pede às vezes o pai e a mãe aquele dinheiro e o pai e a mãe por inúmeras causas não se atenta a onde está sendo usado aquele dinheiro, que pode também estar indo ali para aquele consumo das drogas lícitas e ilícitas, né? Então tem essas dualidades aí, né? Às vezes o jovem ele vai e adquire a droga, faz uma dívida e consequentemente essa família depois tem que assumir essa dívida. E num segundo momento a gente pode pensar também nessa falta de supervisão desses pais também, porque eu estou fornecendo o dinheiro e às vezes esse dinheiro entra até com aquele discurso, é para o lanche da escola, é para comprar alguma coisa, e aí depois não tem a supervisão. Olha, cadê o lanche? Fez mesmo o lanche? Como que é? E de repente esse dinheiro não está sendo bem destinado. Voltamos à família, principal. Voltamos à família, não tem jeito. Né? Ou até a gente pode, saindo do tema da família um pouco, né? A gente pode pensar também em outros atos ilícitos para se manter
né, o uso da droga, Também, né? também. Pequenos furtos, Para que a né? família não fique Para que a sabendo família não fique que ele sabendo. está fazendo tendo essa atitude errônea, né? Essa Exato. atitude complexa. É uma coisa que eu acho estranho é a facilidade deles conseguirem locais, porque as pessoas normais, pelo menos eu não sei nem onde que tem, nem onde que vende, nem onde que conseguem umas coisas assim. Então, a não ser as drogas lícitas, que são o Sim, sim. cigarro e o álcool. Então, como que eles ficam sabendo? É que informa o outro? Como que é esse tipo de coisa? Eu acredito assim que isso também é bem multifatorial, porque a gente pode pensar, né? Depois vou até trazer um caso que eu atendi essa semana, né, semana passada, que vai elucidar um pouco isso, né? Eu acho que é o contexto mesmo que se vive, muitas vezes, dependendo da localidade, se tem um vizinho que sabe, se tem um vizinho que vende, que comercializa, inclusive, o coleguinha de escola às vezes sabe, então Coleguinha, tem que ficar de olho ali o nessas coleguinha. companhias, né? E uma outra que me deixou até surpreso, né? É o caso que eu atendi semana passada, foi de uma jovem que chegou e falou: não, hoje é muito simples. A gente manda o WhatsApp e eles entregam de motoboy, né, na casa da Que gente. Eles não isso? precisam ir mais à boca de fumo e se arriscar, né? Então, olha Não o sabia. contexto. Eu descobri na semana passada, Não tinha né? ideia de uma coisa Então, dessa. hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito grande desse acesso livre, né? Existe uma preocupação social também muito grande no controle, né? E aí, às vezes, aqui até uma crítica um pouco que eu acho que deve ser reformulada, a gente acaba prendendo muitas das vezes e punindo muitas das vezes o usuário, mas o fornecedor ele fica impune, né? Porque Sim. se tem uma dificuldade de acesso a esse fornecedor, Aí fica mais e difícil aí dele fica difícil, conseguir, né? né? É isso que Porque está sendo, a cada vez mais eles vão aprimorando também a forma de entregar, a forma de fornecer isso e os métodos deles, né? sem que haja assim, uma repressão forte dos meios legais, né? Exato, né? Dificultando aí o acesso É, da polícia e exatamente. da força, né, de De segurança para segurança, conseguir intervir. agir numa situação dessas, né? Exato. E aí, às vezes, vai pegar o usuário pequeno ali e não vai pegar o detentor. Obviamente, né, quando se tem acesso a esse usuário e às vezes se percebe ali que é um descontrole, né, pode-se encaminhar esse usuário para um tratamento, pode-se encaminhar esse usuário para algum tipo de auxílio ali. Mas, teoricamente, o problema ele é muito maior do que isso. Agora, uma pergunta, uma curiosidade. Perfeito. Quando esse usuário já no estado mais adiantado, né, no uso dessa droga, se ele ainda for menor de Uhum. idade, a família pode obrigar esse usuário a ser internado, a entrar em algum tratamento mais forte, mais contundente? Pode, né? Hoje é raro, né, os casos daquilo que a gente chama de internação compulsória, né, que é esse caso onde o indivíduo ele é quase que obrigado a se internar para um tratamento, mas pode, isso é uma possibilidade, né? Porque vai ter situações que é inviável, né? Que esse indivíduo ele Vai ter, permaneça no ambiente que inclusive está possibilitando a ele o próprio adoecimento, né? Então é como se a gente dissesse para alguém que está tomando veneno, tomar remédio, mas continuar injetando veneno na veneno. veia. Não existe isso, né? Então é possível, só que hoje em menor número, né? Pelo menos na minha experiência clínica, os casos que eu ajudo e que eu acompanho, o próprio indivíduo ele tem chegado muitas das vezes a partir do trabalho terapêutico também, né, que a gente vai fazendo, na própria conclusão de que não, de fato, eu preciso, né, da internação, ou eu preciso romper alguns laços de amizade que estão Exato. facilitando, ou eu preciso falar, conversar com os meus pais aqui sobre o que está acontecendo, porque muitos deles, para vocês verem o quanto que os pais muitas das vezes estão desligados, né? Muitos desses jovens que se abrem lá no consultório, os pais não têm nem ciência desse uso.
né? E aí, durante o processo, você fala, não, de fato eu preciso falar com meu pai, contar e pedir um auxílio. Então, é possível, mas hoje isso está um pouco mais raro de acontecer. Mas já é um primeiro passo para querer se curar, Com né? Quando ele certeza. já chega ao psicanalista, ao psicólogo, para poder falar, porque às vezes ele não tem como, mesmo o senhor disse, a liberdade de falar com o pai, com a mãe, porque às vezes tem algum receio por Sim, alguma coisa, e tem a liberdade de falar porque sabe que vai ficar ali, ali a gente vê a necessidade que ele está precisando da ajuda do psicólogo, de como ele se livrar disso. Agora, uma pergunta: quando usa-se essa droga, não tenho noção com relação a isso, a pessoa fica em um estado assim diferente, ela se altera, ela pode causar danos a outras pessoas, à comunidade em geral, quando ela está no uso dessa droga. ok, perfeito. Cada droga, né, cada produto ali, ele vai ter uma ação diferente. Então, há drogas, de uma maneira, e numa fala mais popular, há drogas que vão ser mais depressivas, então ela vai deixar esse indivíduo um pouco mais relaxado, anestesiado, e vão ter drogas que vão potencializar, então vão deixar esse indivíduo mais excitado. Se ele já é uma pessoa raivosa, se ele já é uma pessoa assim, Isso já pode, né? Pode potencializar potencializar esse essa situação. comportamento, essa situação. Então, quando nós estamos falando de qualquer, seja as drogas que vão excitar ou as drogas que vão relaxar esse indivíduo, colocar esse indivíduo em estado de anestesia, todas elas são uma busca e uma forma de fuga de alguma realidade, né? Então, às vezes, o indivíduo ele vai buscar o uso para fugir ou dele mesmo, ou de um conflito, ou de uma situação familiar. Não é à toa que grande parte, e isso é apresentado em alguns dados de pesquisa, grande parte dos usuários eles estão inseridos em contextos de vulnerabilidade, ou social, ou familiar, ou financeira, né? Isso não diz, obviamente, não traz que aqueles que não possuem essa vulnerabilidade também não podem estar inseridos nesse contexto. Mas a maioria está em algum tipo de vulnerabilidade. Então, essa droga ela vem para preencher algum espaço vazio. E aí sim, né? É muito comum, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas Não. é comum a gente ter talvez até uma desestruturação mental, de um equilíbrio mental a partir do uso das drogas, né? Então, o uso contínuo, exagerado, ela pode levar o indivíduo a desenvolver um quadro depressivo ou um quadro psicótico. Então, isso também vai afetando a saúde mental do indivíduo, para além dessa saúde física, né? O importante que eu vejo que o senhor comentou é que vai preencher esse uso, vai preencher alguma coisa que está faltando, Sim, né? E que essa pessoa não conseguiu colocar isso em dia, não colocar conseguiu resolver, né? resolver o Uhum. problema, né? Sim. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor tem um pouco de relação a isso. Houve uma finalização de hospitais psiquiátricos no Brasil, de uma forma geral? Sim, né? A partir da reforma psiquiátrica, nós vamos ter aí o fechamento, né, desses hospitais psiquiátricos, né? Porque a partir dos estudos que foram sendo desenvolvidos, a partir daquilo que foi se vendo como que era o tratamento, né, desse adoecido mentalmente dentro desses hospitais, foi-se possível perceber que não tinha-se uma eficácia. Porque qual que era a lógica, né, da estrutura psiquiátrica antiga? Era da exclusão. Então, nós pegávamos esse adoecido, trancávamos no hospital psiquiátrico, que era chamado de manicômio, né? Manicômio Trancávamos psiquiátrico. nesses manicômios, e esse indivíduo ele ficava fora de uma socialização e ficava ali, muitas das vezes, negligenciado também, né? Sofrendo maus tratos. A gente tem o caso do Hospital de Barbacena, né? Que foi Foi muito gravíssimo, famoso, né? né? Gravíssimo. Muitas mortes acontecendo. Aqui também, né, a gente tinha o Aragão Vilar, Aragão né, Vilar, que exato. também teve alguns casos aí de negligência. Então, foi percebendo que não era eficaz no tratamento, né? A partir disso, foram se criando políticas públicas
para tentar suprir e acolher esses usuários. Então, hoje a gente tem o CAPS, a gente tem as próprias unidades básicas de saúde que promovem algum tipo de acolhimento, né? A gente tem grupos terapêuticos que trabalham tanto no CAPS quanto nas unidades básicas de saúde, e a gente vai tentar promover, a partir dessa reforma psiquiátrica, a reinserção desse indivíduo em sociedade, né? É 100% possível reinserir algum indivíduo em sociedade? Vai depender do caso desse indivíduo e da gravidade desse quadro, né? Tem indivíduos que não são possíveis de reinserção. Né? É porque, como o senhor mesmo disse, que o uso contínuo dessa droga poderia levar a surtos psicóticos, né? E pessoas, às vezes, que já têm aquele problema de esquizofrenia, alguma Sim. coisa, isso pode se exacerbar. Sim. Né? Sim. Isso seria importante. E agora, o que eu acho assim, é o seguinte: tem famílias que não sabem como lidar com isso, não sabem como diagnosticar que isso está acontecendo na família deles. O que eles devem fazer? O que a família deve fazer para começar a esse tratamento? Quando vê alguma coisa anormal acontecendo com alguém de dentro da família. Ótimo. Eu acho que o primeiro passo, né, é a gente perceber aquilo que está sendo modificado dentro da própria família como indício, como possível indício do uso, né, de algum tipo de droga. Primeiro, talvez aí um comportamento, né, muito abrupto, diferente do normal de algum indivíduo, um afastamento social, até mesmo muitas das vezes uma reclusão maior dentro do próprio quarto, se escondendo ali. Então, a gente pensar um pouco nesse sentido, né, como indícios, um desinteresse, né, pelas relações sociais, né? pela vida familiar, pelo próprio trabalho, né? Então, alterações comportamentais é um grande indício, que eu acho que é o principal sinal de alerta para isso, fora esses distanciamentos que vão sendo gerados, né? Família percebendo isso, né? Percebendo alguns indícios aí, como que ela deve agir? Num primeiro momento, tentar esse diálogo, tentar chegar nesse próprio indivíduo, né? Olha, o que está acontecendo? Então, evitar-se ao máximo a ideia acusatória nesse princípio de enfrentamento. Trazer sempre a ideia do acolhimento, porque o indivíduo ele vai ter uma tendência à fuga. Então, se eu vou no enfrentamento, esse indivíduo ele vai se fechar e ele vai fugir desse diálogo. E aí ele não vai se abrir mais com aquele familiar ou com aquele indivíduo. Então, a ideia é sempre acolher. Olha, eu estou percebendo que você está passando por alguma dificuldade, que você está se isolando, você está precisando de ajuda, e colher um pouco, sentir um pouco esse clima. Se houver espaço para esse diálogo, ótimo, né? Já é um grande indício. Se não houver espaço para esse diálogo, continuar um pouco essa observação e, sendo necessário, buscar esse centro de referências, né? O CAPS, o próprio CRAS, né? As unidades básicas de saúde, para buscar ali, de uma forma mais efetiva, uma orientação e até mesmo um auxílio médico e um auxílio especializado ali para aquele indivíduo que está nesse uso, que está nesse sofrimento ali naquele seio familiar. Né? Porque, por exemplo, uma pergunta também, uma pessoa que já tem tendência à esquizofrenia, algum tipo de surto também, certo. Ela usando essa droga pode piorar isso de forma assim, mais aguda? Uhum. Isso, pode desencadear, né? Porque nem sempre o indivíduo que ele tem o traço esquizofrênico, né, ele vai de fato desenvolver essa esquizofrenia, porque ele pode ser só um traço. Então eu posso ter um indivíduo que, apesar de ter o traço esquizofrênico, ele vai viver socialmente tranquilamente sem nunca entrar num surto, por exemplo. Mas eu tenho aqui também indivíduos que vão entrar nesse surto. Onde que a droga pode entrar nesse caso específico, né? A droga ela entra como uma antecipadora ou uma causadora do próprio surto. Então, o indivíduo que tem um traço que poderia ter uma vida ali equilibrada e socialmente normal, ele, a partir do uso de drogas, ele pode desencadear o surto, né? E aí, dentro do surto, é interessante a gente pensar também, tá? Dentro do surto, não existe a determinação de que esse indivíduo vai permanecer em surto para o resto da vida. Né? Esse surto, ele pode, a partir de um tratamento adequado, a partir de medicações,
regredir e esse indivíduo voltar a um estado de normalidade dentro, obviamente, do contexto do próprio adoecimento. E esse tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra, contínuo, sem que ele falhe, né, nesse tratamento, isso pode ajudar muito a que ele volte à sociedade de maneira mais tranquila. Sim. Porque tem muitas coisas que nós vemos, às vezes, na rua, alguma coisa, uma pessoa agredindo outras, Sim. assim, e assim, você vai, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa está de errado ali. Isso não é o normal, né? Então, essa continuidade e o tratamento psicológico, psiquiátrico, como ele faz falta para esse acontecimento de estar mais sadio, e lidar mais com a vida de uma forma mais clara e com os problemas, porque às vezes um problema, eu estou com um problema, vou usar uma droga. Aquela droga te deixa você mais confortável, como o Sim. senhor disse. Não, agora eu vou usar ela de novo. Aí é onde que a pessoa vai viciando. E esse tratamento com o psicólogo pode te liberar desse uso de drogas. Estou certo? Certo, certo. Pode tanto ajudar a liberar, né? Então, a ter aqui uma reorganização psíquica, a trabalhar aquilo que a gente chamou de falta, né? De tentar tamponar essa falta e resolver esse conflito e, obviamente, você conseguir superar esse uso da droga, quanto em prevenir o uso da droga, né? A gente tem hoje uma concepção de que buscar o serviço psicológico é só para quem já está enfrentando um problema. Mas a gente precisa mudar um pouco essa visão também, porque o serviço psicológico é, inclusive, preventivo. Então, é para quem não tem um problema, mas quer se prevenir de recair ou de adquirir um tipo de problema, né? Hoje a gente tem aumentado, isso é um indício bom, mas ainda assim, se comparado ao número de adoecimentos emocionais e psíquicos que a gente tem, o número é muito baixo, mas a gente tem visto cada vez mais as pessoas buscarem o serviço da terapia, o serviço psicológico ou o serviço até psiquiátrico para trazerem um pouco mais de qualidade de vida para a sua existência, né? Então, olha, eu tenho um trabalho, eu quero trazer um equilíbrio maior, eu estou percebendo aqui que eu preciso melhorar a minha forma de lidar com o outro, então as pessoas já estão buscando antes mesmo de terem um adoecimento, né? Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Uma coisa também que eu observo muito é o uso excessivo da internet para informação. Sim. Tem pessoas que já não conseguem mais ficar sem o celular, porque ali ele tem toda a informação a hora, ao vivo, né? Naquele instante, naquele segundo. Então ele já fica com aquilo passa a ser um vício também, né? Sim. E é difícil, às vezes, eu já vi em vários podcasts também e filmagens, crianças que se tirarem o celular delas, elas ficam completamente transtornadas, em voos, né? Principalmente porque o pai não quer que use ou por algum motivo. E isso também é um vício, não só a droga, né? Isso também Sim. é um vício que deve ser tratado o mais rápido possível, né? Sim. Isso está fora um pouquinho da droga, mas eu acho que essas informações, muitas informações chegando ao mesmo tempo, isso deixa a cabeça da pessoa um pouco confusa, né? Porque é muita informação, ele tem que processar isso tudo. Antes, nós tínhamos a informação, mas nós tínhamos que ir buscar essa informação nos livros, nas bibliotecas, nos jornais, e hoje não, essas informações, muitas de imensas quantidades, diversos jornais do mundo inteiro chegam para você instantaneamente. Às vezes alguma coisa acontecia, por exemplo, no Japão hoje, se você ficaria sabendo na semana que vem. E agora não, aconteceu hoje, agora você fica sabendo agora. Então, essa informação para os jovens, para a criança, isso também é um vício, é uma coisa complicada e que deve ser tratada? Deve-se olhar isso com extremo cuidado, né? Você tinha dito que foge um pouquinho da temática da droga, mas eu não acredito que fuja, né? A gente tem algumas pesquisas que vão falar que o efeito do excesso de tela no cérebro da criança é semelhante ao efeito da cocaína, né? Então, olha o quanto que a gente está. A importância disso, né? Se a gente for falar de algumas pesquisas, né, que são feitas na área da neurociência,
relacionados a esse uso de telas, a gente vai perceber que o ideal para uma criança de 0 a 2 anos é não ter nenhum tipo de tela. Até 2 anos a criança não deveria ter acesso à tela. Contato, Né? né? Por quê? Porque naturalmente é o período que o cérebro da criança está num primeiro desenvolvimento, ela está numa adaptação com o mundo e ela precisa de uma interação com o mundo que é real. Quando você joga essa criança para a tela, você está tirando dela essa interação real. Né? Exato. E aí, seguindo, né, de 2 a 4 anos, essa criança poderia ter acesso monitorado de cerca de 1 hora diária, né? E a gente vê isso, a gente hoje tem crianças que ficam 8 horas na tela de celular. Né? Então, a gente está hiperestimulando o cérebro dessa criança. Essa hiperestimulação vai causar e vai gerar uma consequência de uma criança extremamente agitada em casa, agressiva, e aí a gente vê um aumento, obviamente que não é o único fator, né? E aqui eu não estou dizendo que que não exista, mas a gente vê um crescimento muito grande de alguns diagnósticos de transtorno como o TOD, né? O transtorno opositor desafiador, como o TDAH, um boom muito grande e que muitas das vezes me faz pensar o quanto que isso também não está ligado nessa hiperestimulação cerebral. Né? Será que, de fato, aqui existe a necessidade de um diagnóstico ou esse indivíduo está sendo muito hiperestimulado em casa, onde o cérebro dele não tem capacidade para lidar com essa hiperestimulação? Toda essa informação. Com toda a informação. Porque, se a gente, como você mesmo apresentou, né, Ed, hoje a gente vive num boom de informação muito grande que a gente não consegue dar conta. Nós não conseguimos. Nós adultos não conseguimos. E a gente tem hoje o Brasil como o maior país, o primeiro país com maior número de casos de ansiedade no mundo. Né? Por quê? Nossa. Porque essa boom de informação, que é mundial, né? Mas, querendo ou não, nós temos ainda um contexto social brasileiro que facilita um pouco essa ansiedade, mas a gente tem um excesso de informação, a gente tem um movimento dentro da sociedade cada vez mais pressionando o indivíduo para uma agilidade, para uma fluidez e para uma rapidez. Eu costumo até dizer que a gente está vivendo uma sociedade líquida ou uma sociedade que seja quase fast food, né? Onde a gente precisa dar conta de tudo muito rápido, onde a gente precisa saber tudo muito rápido, onde as próprias relações elas precisam ser líquidas, superficiais e rápidas, e onde a gente é hiperestimulado o tempo inteiro para que tudo isso que já foi dito seja superficial. Então, a minha relação passa a ser superficial, o meu trabalho passa a ser superficial, o meu relacionamento amoroso passa a ser superficial. A gente tem um crescimento muito grande de divórcios, né? A gente já vai ampliando a visão, né? Por quê? Porque dentro de um contexto social, a gente hoje é estimulado a substituir e a não ajustar as coisas. E aí a gente pensa nesses casos, né? Pais, filhos que agridem os próprios pais. A gente vai criando um ambiente... Casos terríveis, às vezes. Terríveis, né? Terríveis. A gente vai criando um ambiente aí de impossibilidade de compreender o diferente, de intolerância e de incapacidade, inclusive, né, de perceber que eu não posso tudo. Então, a gente vai sendo, a partir do uso de telas, inclusive, a gente vai oferecendo à criança e ao jovem a ideia frágil de que o mundo é muito fácil, de que o acesso é muito fácil e que não tem consequência nenhuma, né? E que ele pode tudo. Então, e que não é assim. E que o mundo real não é isso. Não é isso. Né? O mundo real é completamente diferente. Bom, eu queria agradecer muito a presença do doutor Adriano e já está convocado para a próxima, né, vez falar mais aqui para a gente, inclusive das suas experiências em consultório, porque sempre tem novidade, tem alguma coisa, alguém que chega com uma notícia diferente, com um problema diferente, e isso faz com que quem está lá do outro lado possa se identificar, olha, eu estava com esse problema, então ele pode me ajudar também. E isso é fundamental e é importante que muitos saibam.
Então, por favor, se eu quiser dar as últimas palavras, falar aí com o nosso público, é um prazer para mim. Perfeito, agradecer, né, a atenção, a participação de todos, agradecer mais uma vez o convite. E se eu pudesse deixar uma mensagem, uma reflexão final, para os pais mesmo, né, para os responsáveis desses jovens, dessas crianças, a seguinte pergunta, né? O quanto que você está próximo hoje do seu filho, da pessoa que você é responsável ali? Porque a sua proximidade, a forma como você cuida, a forma como você dá afeto a esse indivíduo vai determinar o futuro dele. Então, muitas das vezes, nós somos estimulados aqui pelo contexto, obviamente, social, muitas das vezes também, do trabalho e etc., a ir permitindo uma liberdade que o jovem talvez não tenha condições de arcar. E somos nós, pais e responsáveis, que somos altamente capazes de inserir esse indivíduo de uma forma mais saudável dentro da sociedade. Então fique atento, né? Avalia e faz uma autoavaliação. O quanto que você de fato está envolvido no dia a dia do seu filho. Isso vai fazer total diferença. Muito obrigada. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença do nosso companheiro, colega, amigo, e que não poderia deixar de vir de jeito nenhum, que é o nosso companheiro Arles, que ele que monta toda a parte técnica. Sem ele, não seria possível esse vídeo. Quero agradecer muito a todos, a presença de todos na no nosso vídeo aqui. E não esqueçam de mandar perguntas, eu vou passar para o doutor Adriano. Uma outra coisa que eu gosto de falar sempre, tem um podcast que chama Oi Luiz, eu gosto muito dele, é excelente, é um profissional muito bom no que ele faz, e quem tiver oportunidade, sigam ele, e vou imitá-lo. Quem gostou desse post, dá um joinha, passe para os seus amigos, e se vocês não gostou, passe para os seus inimigos. Isso vai ser muito importante, que quanto mais pessoas souberem dessas informações, melhor é para a nossa convivência em sociedade. Muito obrigada a todos, tenham um excelente final de semana a todos. Obrigada.